Os objetivos dessa aula são de identificar os principais fatores de risco de câncer de pele e orientar as medidas preventivas, identificar as lesões de pele suspeitas, né, como que a gente consegue diferenciar uma lesão benigna de uma lesão que merece uma avaliação com dermatologista, e avaliar os aspectos básicos do estadiamento de melanoma e os principais conceitos cirúrgicos da doença localizada e tratamentos sistêmicos quando a doença já é um pouco mais avançada. Então, essa aula vai ser dividida justamente nestas categorias: fatores de risco, diagnóstico e estadiamento, tratamento da doença localizada, tratamento da doença localmente avançada e da doença metastática. Começando, então, com os fatores de risco, acho que, como todos já sabem, a radiação ultravioleta desempenha um papel principal no câncer de pele melanoma cutâneo, né? Então, a radiação ultravioleta, talvez algo um pouco mais aprofundado, ela se divide nessas três categorias: UVA, UVB e UVC. UVC a gente ouve muito pouco falar porque ela é quase, na sua totalidade, absorvida pela camada de ozônio e não penetra na nossa Terra, ela é incompatível com a vida. E a UVA e a UVB são os mais frequentes. A UVB é aquela radiação do verão, né? Então, que fica nos meses mais quentes, das 10 às 16 horas da tarde, aquela radiação que queima, que faz a pele ficar vermelha, que faz a pele descascar, e ela é o principal fator de risco para o melanoma e para o não melanoma, porque ela tem absorção direta da energia pelo DNA, então faz mutações diretamente no DNA. A UVA, ela é um pouco menos relevante, mas ainda assim importante como fator de risco, e ela está presente o ano inteiro. Ela é uma radiação que passa desapercebida, porque ela não queima. Então, a gente chama aquele de sol de inverno, que não queima. Ele realmente não queima, porque não tem tanta UVB, mas ele pode fazer bastante inflamação nessa pele. Isso, aliás, é um dos principais responsáveis pelo envelhecimento da pele, mas principalmente causa a espécie de oxigênio reativo, e isso indiretamente pode sim levar ao câncer. Então, a proteção solar ela tem que acontecer ao longo do ano inteiro e não somente no verão. Então, muito cuidado com o sol de inverno. Os fatores de risco, então, como a gente já sabe, ela pode ser tanto de exposição crônica ao longo de uma vida inteira, mas o que a gente tem muito receio são exposições na infância, na adolescência e com adultos jovens, aquela exposição justamente intermitente, que a pessoa quer pegar um bronze, vai para a praia, não se protege porque acha que não vai ficar bronzeado, e aí essa marquinha de biquíni que a gente fica com bastante receio de acontecer, porque significa que a pessoa passou um tempão debaixo do sol, e isso no curto prazo fica bastante legal do ponto de vista estético, no longo prazo pode trazer repercussões muito ruins para a pessoa. Então é muito importante não tomar sol, evitar querer ficar bronzeado, evitar a exposição sem proteção solar. O ideal é aquela camiseta ultravioleta, chapéus, e reaplicar o protetor solar nas áreas que permanecem expostas. Outro fator de risco importante é justamente a predisposição daquela pele da pessoa. Então, tem pessoas que são de pele negra que podem tomar sol à vontade, que não vão ter melanoma, né, porque elas têm uma absorção do pigmento da melanina muito intensa e protege muito contra os danos do sol. Então, a gente usa essa classificação, que chama Fitzpatrick, para classificar a predisposição da pele. Isso vale tanto pela coloração da pele, pela sua capacidade de ficar mais vermelha ou bronzeada, né? Então, o maior fator de risco é para aquela pele que não só é super branquinha, mas que fica extremamente vermelha muito rápido. E outro fator de risco importante é a localização geográfica. Quanto mais próximo aos trópicos, maior a incidência. Isso geralmente a gente vê até por seleção natural de incidência de tipos de pele nessas regiões, né? A região africana, as pessoas têm pele mais escura. O Brasil, a população indígena tinha pele bastante escura. E, por outro lado, países onde foram colonizados por países de etiologia caucasiana europeia, como a Austrália, a gente vê que tem o maior índice de melanoma per capita. Isso a gente vai ver numa tabela a seguir. Então, é muito importante o tipo de pele, mas também a região geográfica, justamente porque aqui nós temos um ângulo praticamente agudo, né, 90 graus, uma incidência direta da radiação ultravioleta, passa menos pela atmosfera terrestre, e a incidência de radiação ultravioleta é muito maior. E aqui, como eu falei, incidência por 100 mil habitantes, na Austrália, Nova Zelândia, são dos principais, e aí você tem todos os países
onde a população é eminentemente caucasiana, e que tem um risco muito mais elevado do que qualquer população com uma cor um pouquinho mais escura, como acontece nos afrodescendentes, nos descendentes de indígenas, ou na população mais moura, né, árabe, com uma coloração de pele um pouquinho mais escura. Então, são países onde essa população tem um risco um pouquinho menor. Aqui à direita, nós vemos que a incidência de câncer de pele e melanoma vem aumentando drasticamente ao longo dos anos, mas a mortalidade vem sendo relativamente estável. Isso se deve muito mais pela conscientização do melanoma e a detecção cada vez mais de tumores em estágio precoce. Pega uma pinta super cedo, antes que ela vire um melanoma mais agressivo, e a gente consegue curar boa parte deles. Justamente aqui nós vemos, isso são dados dos Estados Unidos, que a doença localizada apresenta uma chance de cura em 5 anos, né, sobrevida em 5 anos, de 99%. Então, o melanoma que é pego na sua fase bem localizada, a chance de cura é extremamente elevada. Quando a doença já é detectada com a doença linfonodal regional ou metástases em trânsito, nós já temos uma queda desses números para 60%, vejam o degrau de queda, que é bastante importante, e quando a doença é diagnosticada em estágio metastático, a chance de cura em 5 anos é muito inferior. Esses números estão melhorando, como a gente vai ver no tratamento sistêmico, isso é dados de até 2016, mas mesmo assim a gente fala de um tumor que pode ser incurável. Felizmente, 83% aqui eram diagnosticados em fase localizada, por isso que a chance de cura do melanoma é muito elevada. 10% doença loco-regional e mais ou menos 4, 5% de doença metastática ao diagnóstico. Rastreamento, sempre uma coisa importante que a gente tem que pensar na população que é assintomática, que nunca detectou nenhum problema, se ela precisa ir no médico, né? Então, não é indicado populacionalmente. A gente sabe que isso não diminui a mortalidade do melanoma se a gente fizer todo mundo ir respectivo do seu fator de risco, aí para o médico procurar pinta. Ele é muito útil para populações de risco, que tem uma história familiar importante de câncer de pele, que tem um Fitzpatrick baixo, né, com uma pele extremamente sensível à fotolesão, e pacientes que têm múltiplos nervos atípicos são aqueles principalmente que se beneficiam. E a recomendação aqui é, obviamente, o autoexame de pele frequente, mas isso não substitui o exame completo do especialista. Aqui a gente tem alguns estudos que mostram que o exame do médico, comparado ao não médico, detecta melanomas, em geral, muito mais finos em espessura, que é o índice de Breslow, que a gente vai falar mais à frente, comparado com o exame, com a lesão detectada pelo não médico. Então, é importante para essa população de risco que faça um acompanhamento regular com o dermatologista, pelo menos uma vez ao ano. Como que a gente, então, começa a diferenciar pintas benignas de malignas? A gente usa o mnemônico do ABCDE do melanoma. Tá? Então, uma pinta simétrica versus uma assimétrica, isso aqui é diferente do B, bordas irregulares, onde você pode ter as bordas irregulares e não necessariamente ser assimétrico. Aqui a simetria a gente tende a fazer um X na lesão e ver se os quadrantes seriam iguais uns aos outros, como a gente vê no exemplo aqui de cima. Terceiro ponto é a cor, né? Geralmente se tem mais de 2 cores diferentes, vários tons de marrons, preto, essa pinta tem maior risco e uma distribuição assimétrica dessas cores. Um diâmetro maior do que 6 milímetros também já levanta um pouco de atenção, por si só não é uma característica, mas geralmente quando vai crescendo, e esse justamente é o E, que é a evolução, que é a mudança do tamanho, da forma, da cor. Se essa pinta está mudando de característica a longo prazo, ela tem que ser avaliada por um dermatologista e possivelmente ressecada.